te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Seja dada ao nome do Senhor. Uma passagem muito rica em João capítulo 5 do Evangelho segundo João, que fala sobre a cura de um paralítico de Betesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento das águas. Portanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que já havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que eu estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficação? Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar de grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou a judeus que Jesus era o que o curara. Glória seja dada ao nome do Senhor. Era festa nesse dia, as pessoas estavam ali naquele tanque de Betesda, esperando um milagre, que o anjo tocasse naquelas águas, para que o mover das águas, o primeiro que descesse, tocasse aquelas águas, seria curada. E aquele paralítico já estava ali há 38 anos, e ninguém lhe ajudava a chegar naquele tanque. Seria impossível que ele chegasse naquele tanque e fosse curado, porque ele era paralítico, e ninguém lhe ajudava. Todos queriam chegar primeiro, todos queriam chegar primeiro e receber um milagre nas suas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Jesus chegou, queridos, e quando Jesus chega, a coisa muda a história de nossas vidas. E aquele paralítico, 38 anos, padecia daquela paralisia, estava ali 38 anos, e Jesus chega diante dele e diz: queres ser são? Queres ser são? Qual era a resposta daquele paralítico nessa hora, querido? Eu quero, Jesus, eu quero, não tem ninguém que me leve nesse tanque para ser curado. Eu quero, Jesus, ser curado, eu quero ser curado. Levanta, toma o teu leito, a tua cama e anda. E ele começou a andar e a caminhar, e todos ficaram maravilhados. Meu Deus, esse homem de 38 anos ficava ali esperando um momento aquele anjo tocasse nas águas no tanque de Betesda e ele fosse curado. Era festa nesse dia, festa, era uma festa, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor.
depois Jesus, achando ele ali curado, disse-lhes: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Mas sempre Jesus falava: olha, o pecado tem levado muitos à sua própria condenação, doenças, enfermidades causadas pelo pecado. Não peques mais, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E o pecado que tem provocado tudo isso que nós estamos aqui relatando, o pecado tem levado muitos à sua morte e condenação e à sua destruição aqui na terra. Quantas formas de pecar o homem encontra aqui na terra? Aí lá vai ele para a bebedice, lá vai ele para a prostituição. Na bebedice é cirrose hepática, é enfermidades no fígado, a sua saúde deteriora. Na prostituição ele pode adquirir uma AIDS. Eu já vi pessoas ali contaminadas com AIDS, dizendo: eu fui contaminado, agora eu vou me vingar. Eu vou me vingar, e sai contaminando muitos homens. E muitos homens são contaminados porque é uma presa fácil. É uma presa fácil. A mulher, por ser bonita, chega ali, faz aquele oferecimento, o homem cai bonitinho, queridos, cai bonitinho, e é contaminado por AIDS. Se a mulher já foi vítima, ela diz: eu vou me vingar, e começa aquele círculo de pecado, um querendo destruir a vida do outro, um querendo destruir, acabar com a vida do outro. Não é assim, queridos. Então Jesus diz assim: não peques mais, não peques mais, para que coisa pior não te suceda, não te suceda. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Jesus chega ali diante daquela multidão e declara: filho de Deus, eu sou filho de Deus e sou igual ao Pai. Então ali estavam os saduceus, sacerdotes, fariseus, homens, doutores da lei, que não aceitavam que Jesus declarasse que era o Filho de Deus, que estava ali diante deles. Eu sou igual ao Pai, eu sou Filho de Deus. E eles não aceitavam. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Mas como Jesus curava no sábado, e na lei não diz que tem que guardar o sábado? Mas Jesus é maior do que a lei, queridos, é maior do que a lei. Ele chega a dizer: eu vim cumprir a lei, os profetas. Jesus é maior do que a lei, e ele pode muito bem dizer: eu cumpri a lei, os profetas. E ali todo o evangelho que Jesus anunciou no passado se torna uma lei, como ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. E esse evangelho que nós estamos anunciando aqui nesse lugar, Jesus anunciou o evangelho e dizia: é a lei. Agora a lei, ela está em Jesus Cristo, que cumpriu a lei e os profetas. Toda a lei foi cumprida. Toda a lei foi cumprida na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já imaginou que se nós fôssemos cumprir a lei integralmente, aí viria a circuncisão, teria que circuncidar, eram muitas ordenanças da lei no passado. Já imaginou o que seria de nossas vidas, a complicação que seria nossas vidas? Aí Jesus chega a dizer: estamos aí, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora a lei está em as pessoas aceitarem Jesus Cristo como o Salvador de suas vidas. Eu cumpri a lei, os profetas, me aceitem como o Salvador de suas vidas. E começava a anunciar os sacerdotes, aqueles doutores da lei, que queriam que a lei prevalecesse sobre Jesus Cristo, não aceitavam que Jesus Cristo fosse o Messias enviado por Deus. Até hoje, queridos, os judeus, uma grande parte dos judeus não aceitam Jesus como Messias enviado por Deus, a tal ponto que eles podem ser até enganados. Está chegando o dia, da volta de Jesus Cristo, mas, como diz a palavra de Deus, vai acontecer o surgimento do anticristo.
do anticristo. E quem sabe, ele, como diz a palavra, ele vai se assentar no templo de Jerusalém. E se ele assentar no templo de Jerusalém, vai enganar os judeus, vai enganar muitos dos judeus. Meu Deus, porque eles esperam a volta do Messias, não aceitam Jesus como Messias enviado por Deus. E por esta causa os judeus perseguiam. Jesus procurava matar, porque fazer essas coisas no sábado. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E para os judeus naquela época, queridos, era um crime grave Jesus declarasse filho de Deus igual ao Pai. Isso é um crime. Ninguém pode declarar isso aqui, não. Mas Jesus declarava, veja a coragem de Jesus, sabendo que eles não aceitariam, ele confessa ali diante deles ser o filho de Deus. Mas mesmo assim Jesus confessou: eu sou o filho de Deus, eu tenho autoridade aqui na terra para lhes conceder perdão, salvação e vida eterna. Só depende de vocês aceitar ou não o perdão de Deus. Eu vim cumprir a minha parte, a vontade do Pai aqui na terra. Se vocês quiserem aceitar o Salvador, quiserem aceitar o perdão de Deus, está aqui, eu estou aqui, dispensando a vocês. Vocês querem ou não? Vocês querem ou não aceitá-lo? Aceitar Jesus Cristo ou não? Depende de vocês. Mas ali estavam aqueles doutores da lei. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus é o seu próprio Pai, faz-nos igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Glória, ele diz ali, eu sou igual ao Pai. Está vendo? Eu sou igual ao Pai. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E Jesus tem o poder de vivificar-nos. Jesus tem o poder de nos salvar-nos. Jesus tem o poder de escrever o nosso nome no livro da vida. Jesus tem o poder, queridos, de transformar nossas vidas. Nós somos um ser humano, certo? Temos características, personalidades de um ser humano aqui na terra, criado por Deus. Não sou simplesmente uma criatura, mas um ser criado, como Jesus disse, a imagem e semelhança de Deus. Porque nós temos a capacidade de amar, nós temos a capacidade de perdoar, queridos. Perdoar, por isso que Jesus falava, não só 7, mas 70 vezes 7. O perdão de Deus aqui na terra, através de nós perdoarmos também a quem nós nos tem ofendido, não 7, mas 70 vezes 7. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz, e Ele mostrará maiores obras que estais, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O Pai a ninguém julga. Por que ele diz isso, queridos? Porque todo julgamento agora está na dispensação da graça. Não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da lei, mas da dispensação da graça. Todo juízo, todo julgamento está na dispensação
dispensação da graça. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos perdoados, queridos. Nós somos libertos. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo o conselho deste mundo. Vive pecador, não. O nosso conselho, a nossa obediência está no Senhor, que fez o céu e a terra, queridos. Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então a nossa salvação depende unicamente de nós aceitarmos Jesus Cristo. Isso chama-se dispensação da graça. Não estamos mais na lei. Não estamos mais na lei, mas na dispensação da graça. Por isso que Jesus diz aqui, também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Deu ao Filho todo juízo. E Jesus fala ali do Evangelho. E quando ele anunciava o Evangelho tem o poder de salvar. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então no Evangelho que tem poder de salvar, de curar, de libertar, queridos. Esse Evangelho que transforma nossas vidas, é nesse Evangelho que nós vamos ser confrontados em nossas vidas, diante de nossos pecados. É nesse Evangelho que Jesus anunciado: não pequeis mais, não pequeis mais. Então, se ele dizia isso, ele está falando que o Evangelho tem o poder, queridos, de nos confrontar os nossos pecados aqui na terra, se nós estamos obedecendo a Deus ou não. O Evangelho tem esse poder, queridos, de julgamento em nossas vidas, porque ele vai determinar se nós obedecemos a Deus ou não. Para que todo homem, o Filho, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que palavra maravilhosa de Jesus Cristo, querido. Que palavra linda e maravilhosa. O que ele diz aqui: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja que palavra linda de Jesus Cristo, queridos. É o próprio Jesus falando: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. E quem foi que enviou Jesus Cristo, se não Deus, queridos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja aí o segredo, o mistério da salvação. Mas passou da morte para a vida. Aquele que crê em Jesus Cristo, naquele que o enviou, já passou da morte para a vida e recebe vida eterna. Que glória seja dada ao nome do Senhor. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão.
Vai chegar esse dia, glória seja dada ao nome do Senhor, e os mortos ouvirão a voz do Salvador e viverão, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu também ao Filho ter a vida em si mesmo e dele poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Mais uma vez, querido, Jesus falando, olha, vai chegar o dia da minha volta, e quando esse dia chegar, os sepulcros ouvirão a voz do Salvador, uns para a vida eterna, uns para a ressurreição, transformação, glorificação, e se encontrar com o Senhor nas nuvens. E Jesus vem buscar a sua igreja e outros para a condenação eterna. Vai chegar o dia, queridos, vai chegar esse dia maravilhoso, que Jesus falando da sua própria boca. Glória seja dada ao nome do Senhor. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Veja que palavra. Jesus disse: aqueles que fizeram bem para a ressurreição da vida, para a ressurreição da vida, aqueles que fizeram mal para sua condenação, para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Glória seja dada o nome do Senhor. Que coisa linda, filho. Jesus falando, o próprio Senhor falando na sua palavra. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outros que testificam de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era candeia que ardia e alumiava a vós, e vós quisestes alegá-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho um maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes? Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não quereis vir a mim para teres vida? E Jesus anunciava o Evangelho, falava ali para aqueles homens, doutores da lei, que eles precisavam vir a Jesus Cristo e receber o perdão de Deus, a salvação, porque Jesus está falando, olha a Escritura, está falando de mim. Ela, com fé, ela fala, ela testifica do Salvador, e esse Salvador chegou a vós. O reino de Deus é chegado a vós, e está aqui diante de vocês o Salvador. O que é que vocês querem mais? Deus enviou o seu Filho amado. Estou aqui na presença de vocês, para que vocês aceitem Jesus Cristo. O que é que vocês querem mais que eu possa fazer? Ah, que querem sinais? Tem um sinal de Jonas, que foi ali no ventre da baleia. O que é que vocês querem mais? Glória seja dada ao nome do Senhor, queridos. Hoje o Evangelho é anunciado, nós citamos algumas passagens bíblicas. Eu sei que muitas vezes as pessoas ouvem e às vezes nem querem ouvir. Ninguém
obrigado a ouvir o Evangelho, mas diga uma coisa: a palavra de Deus tem poder, e esse poder que vai entrar nos seus ouvidos pode transformar suas vidas. Eu sei que hoje está aí uma indiferença muito grande na humanidade, as pessoas estão indiferentes ao Evangelho. Nós anunciamos o Evangelho, mas mesmo assim existe muitas pessoas que ainda estão sem querer ouvir, na indiferença aqui na terra. Eu sei que não é fácil, mas mesmo assim eu sei que a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito, como a faca afiada em 2 gumes, será apta para entrar na divisão da alma e do espírito, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem esse poder. Então não é em vão nós citamos versículos bíblicos, não, queridos. Não estamos aqui para aparecer, não estamos aqui para fazer algum teatro, não. De que adianta isso? Não vai salvar as vidas de vocês. O que vai transformar a vida de vocês é vocês deixarem esse milagre acontecer. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus Cristo, não é por força nem por violência, não. As pessoas podem virar o rosto, não tem problema algum. Ninguém é obrigado a aceitar, nem ouvir, nem olhar para mim. Ninguém é obrigado a aceitar, nem ouvir, nem olhar para mim. Mas eu digo uma coisa a vocês: o Evangelho é a coisa mais importante em toda a humanidade. Em toda a humanidade já se criou, já se fez muita coisa, muita tecnologia, muitas coisas novas, muitos desenvolvimentos. Mas apesar de toda essa tecnologia, ninguém ainda conseguiu superar o Evangelho, não, queridos. Ninguém na face da terra conseguiu superar o Evangelho, não. Porque o Evangelho é um poder, querido, um poder de Deus aqui na terra. Muitas vezes as pessoas estão enfermas, com